Olá, graça e paz. Como está você nesse dia? Estou passando por aqui para nós gravarmos uma mensagem, segundo a palavra do Senhor, para a edificação da nossa vida. Hoje nós vamos falar ainda, dando continuidade no texto de 1 Samuel 17, versículo 2. Hoje nós vamos falar sobre o currículo de Golias, né? Eu vou começar a ler aqui no versículo 2 do capítulo 17 de 1 Samuel. Diz assim: Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Quero só fazer uma observação aqui, queridos. Uma observação aqui sobre o vale, né? Nós podemos ver que Davi era bem experiente sobre o vale, né? Ele vai falar no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Então, ele fala do vale porque ele sabe bem sobre esse assunto, né? Saul estava lá com os seus soldados nesse vale, observando. Nós vamos falar sobre o currículo de Golias hoje. Então, depois nós vamos gravar um outro assunto falando sobre a liderança de Saul, para nós entendermos por que as ruínas, por que os caos, né? Nós vamos falar depois sobre a liderança de Saul, e depois eu quero falar também sobre o vale, né? Davi era bem experiente sobre isso, mas nós vamos gravar em outros áudios, tá? Hoje mesmo eu quero relatar aqui mesmo o currículo de Golias, né? Então, no versículo 4 diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer, o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha, queridos, veja bem que o filisteu, seguro na sua formação, na sua estatura,
e também na sua armadura, ele, seguro em tudo isso, ele afrontou o exército de Israel, né? Nós todos sabemos que uma afronta é uma coisa que vem atemorizar, que vem mesmo para encurralar, não é? E foi isso que aconteceu. Mas o que eu quero que você observe é que Saul estava junto com os seus soldados no vale para observar o inimigo. Vendo a estatura de Golias, vendo toda a sua armação que foi descrita aqui nesse texto, eles tiveram medo. E é claro que nós sabemos que Saul, ele não estava bem com Deus, né, queridos? Não estava. E aqui eu quero já relatar um dos motivos das afrontas sobre as nossas vidas, né? Todo tipo de afronta que nós sofremos é porque nós estamos mal com Deus? Não. Mas neste caso aqui era. Saul, ele não estava de acordo à vontade do Senhor, né? Nesse caso aqui, não vamos generalizar tudo, mas aqui nós estamos falando desse texto. Então, nesse texto, ele estava fora do centro da vontade do Senhor. E por causa disso, o inimigo cresceu, criou forças e se levantou contra o exército de Israel. Então, queridos, o que eu quero que você analise sobre você e eu vou analisar sobre mim. Qual é a nossa afronta? Que tipo de afronta nós estamos sofrendo? Existem afrontas que nós sofremos pelo nome de Jesus. Essa afronta, ela é irreversível, até que Deus reverta em nossas vidas, né? Mas existe também aquela afronta que nós provocamos pela nossa desobediência, pelo caminho tortuoso, por não ouvir a voz do Senhor, muitas das vezes por desobedecer, que era o caso do rei Saul, né? Então, queridos, nós vamos falar depois sobre a liderança mais de Saul e depois eu quero falar mais também sobre o vale, o lugar de vale. Mas hoje aqui eu quero falar sobre aquilo que traz medo, né? O Golias, olhando para a estatura de Golias, Saul e seus soldados tiveram medo. Quando a palavra vai dizer que eles temeram, é porque eles tiveram medo. Então, o que eu quero falar para você? Às vezes você enfrenta uma adversidade na vida que você olha para ela e vê o tamanho, a estatura dela, como estava descrevendo a estatura de Golias, né? E tem às vezes eu vou falar de mim, vou falar de você, porque somos todos seres humanos. Estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. Sentimento de covardia, sentimento de medo, de angústia, de derrota, de vergonha, né, de humilhação, de entregar os pontos. Realmente, Saul e seus soldados não estavam preparados para enfrentar Golias. Porque com medo não se enfrenta nada, queridos. Com temor, a gente não enfrenta nada. É mais fácil a gente ficar como eles, escondido no vale, olhando e observando o inimigo. Só que Deus, ele zela pelo seu povo. Ele zela pela sua palavra. Então, o que eu aprendo é que nós precisamos identificar a causa da nossa afronta. Onde está ela? Por que ela está vindo? Ela está vindo por uma causa boa e justa? É certo que, vindo por uma causa boa e justa, acontecerá conosco aquilo que aconteceu com o profeta Elias, que foi se esconder lá na caverna
E o Senhor o foi tirar de lá, o alimentando, tendo paciência, cuidando dele, né? E o levando para o lugar onde era o seu propósito. Mas nesse caso aqui, como Saul não tinha o coração sensível diante de Deus para procurar saber de onde estava vindo aquela afronta, Deus já estava levantando outra pessoa simplificada, que era Davi, que não tinha nenhum currículo parecido com esse de Golias, mas que estava bem posicionado diante de Deus, com a sua fé, a sua confiança no Senhor. E, com todos vocês, nós sabemos a história que Davi derrotou Golias pelo nome do Senhor dos Exércitos, sem nem uma capacitação humana, sem nenhuma armadura dessas que Golias possuía. Eu estava falando outro dia com meu esposo, nós estávamos vindo do mercado e eu estava falando com ele, que a primeira espada de Davi que ele conquistou foi do seu próprio inimigo. Quando ele derrotou Golias com a pedra que o Senhor ungiu nas mãos dele, ele, ao derrotar Golias com aquela pedra cravada, o Senhor disse que ele cravou aquela pedra na testa de Golias. Ele foi lá e tirou a espada da cintura de Golias e cortou-lhe a cabeça. E essa espada, ela foi para memorial lá quando Davi, ele se tornou rei depois, né? Que ele assumiu o palácio, que ele foi rei e que ele reinou. Essa foi a primeira espada de Davi, a espada do seu próprio inimigo. E não era qualquer espada, né? Porque o inimigo, ele usa as forças humanas, os recursos humanos para nos afrontar. Então não é qualquer coisa, né, queridos? Mas o inimigo e nós também precisamos lembrar de que a força humana, ela não é comparada jamais com a força de Deus. Porque quando o homem ele consegue esculpir espadas na terra, já havia espadas no céu, né, queridos? E nós não temos apenas força humana, por mais potente que seja uma arma nuclear ou mesmo esculpida na terra, nós temos exército no céu, nós temos anjos ao nosso favor, nós temos poder de Deus, nós temos fogo, nós temos recursos do céu que o homem jamais vai conseguir combater, né, queridos? Então é bom nós pensarmos nisso, lembrarmos disso, e eu queria deixar aqui essa reflexão para você que está enfrentando a afronta nesse dia, tá bom? Que o Senhor Deus hoje nos dê um coração como o coração de Davi, né? De consultar a Deus, de estar perto do Senhor, de ter experiências com o Senhor, mesmo isolado, mesmo em lugares que não era reconhecido, mesmo em lugares distantes, onde os olhos humanos não poderiam ver nem o reconhecer, lá ele tinha experiências com o Senhor. E foi essas experiências que o trouxe para lugares reconhecidos, altos e lugares de vitória, lugares de governo, tá? Então não tenha medo da afronta. Tenha temor de estar no centro da vontade do Senhor. Porque se você estiver no centro da vontade do Senhor, a sua afronta, ela vai descer. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê esta confiança. A confiança, né, de saber que o Senhor, ele é maior do que
todas as afrontas, né? E de nos rendermos diante da sua vontade, dos seus preceitos, para que nós nos tornamos fortes como o nosso Deus é forte e invencível nas batalhas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família.